Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, Rei da minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me o gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Continuando meditação da partilha da Escola da Divina Vontade, estudo 57, né, que Jesus falou sobre a religião, o estado da religião, né? É o volume 2, 66. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Aí a Luísa diz: esta manhã meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe, ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião. Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram a religião. E Jesus, tomando um aspecto afligidíssimo, disse-me: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens e civilizá-las. Lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Então, continuando aqui a meditação da escola, né? A transcrição de tudo que foi falado na escola. Então, nessa parte aqui da escola, Jesus estava falando sobre a situação dos padres, né? Que ele explicou muitas coisas difíceis, né? Até de entender o que o ser humano está vivendo hoje na religião, o que os padres estão fazendo. A grande maioria dos padres, né? Nem todos, com essa teologia de libertação. Como que eles... Então, Jesus estava mostrando como que eles pensam, o que eles acham, como que é a cabeça deles. E é muito triste, né? E aí ela tentou explicar, porque às vezes Jesus mostra alguma coisa pra gente na nossa mente, né? Mostra no nosso intelecto, e é difícil colocar em palavras o que Jesus mostra, mas a gente vai tentar, vamos entender, né? Com a graça de Deus, com Deus em nós, assim, tem como a gente entender sim, então, mas é complicado mesmo falar tudo que Deus fala no nosso coração. E o que Jesus mostrou, Jesus estava mostrando o pensamento, a cabeça dos padres. É muito triste, complicado. Uma frieza muito grande que eles têm, que essas pessoas têm para ter coragem de estar ali na frente falando em nome de Deus. É uma indiferença tão grande que eles têm do verdadeiro sentido. Eles têm uma frieza, uma indiferença muito grande do verdadeiro sentido, uma ignorância. Uma psicologia que fizeram com os padres, para eles estar ali. E apesar de estar no pecado, apesar de estar ignorando as principais coisas, eles não têm, eles ignoram o principal da religião, o principal de Deus. É um mundanismo tão grande, um humanismo tão grande, é um trabalho psicológico que é feito na cabeça deles, tão assustador. Eles não têm a mínima noção, nenhuma daquilo que Jesus falou, que eles não têm a mínima noção daquilo que ele falou para os apóstolos. Eles não têm a mínima noção daquilo que eu queria para a religião, para o que é
que eles têm, é tudo mecânico. Eles não têm, então, assim, eles não estão ali com aquele verdadeiro propósito. Eles não estudam, eles não entendem o que Jesus quis lá o que Jesus falou para os apóstolos, eles não entendem a vontade de Deus. O desejo de Jesus, eles não entendem o desejo real de Cristo lá que Jesus falou para os apóstolos. Eles estão muito voltados para o mundano, para o racionalismo, para a psicologia. Você vê que eles estão muito voltados para o mundo, para a forma mundana de pensar. Quando fala assim, quando vai falar de por exemplo, do significado espiritual das coisas, eles levam muito para a área pro psicológico, racionalista. E esquecem o que Jesus, eles estão deixando, como se eles estivessem deixando de consultar Jesus para consultar um psicólogo, como se a fonte não fosse mais a palavra pura de Jesus, não é mais a palavra pura de Jesus, a doutrina pura de Cristo. É muita filosofia, muita psicologia, é tudo mecânico. E quando eles fazem alguma coisa por uma intenção pura, a intenção deles, quando eles têm uma intenção que Jesus olha para o coração do sacerdote e tem alguma coisa ali, quando ele olha para muito coração, quando ele vê alguma coisa, quando vê assim, quando Jesus vê um amor pela alma, tem um amor de uma certa forma pela mensagem do evangelho, tem um amorzinho lá, mas não é puro. Não tem o sentido verdadeiro, do sentido que Jesus fez, do dar a vida. Mesmo quando tem um amor, não é um amor puro. O amor como Deus pensa, o amor de Deus, é um amor, não é aquele amor puro de Deus. Tem algumas outras coisas. Não tem o verdadeiro sentido de tudo que Jesus fez, do dar a vida. Mas eles dão a vida, a gente pode pensar, questionar, mas eles estão ali, eles estão dando a vida, a vida deles. Não dão do jeito como era para ser, não dão a vida, ao contrário, é Deus que está dando a vida para eles, é Deus que está sustentando eles. É uma instituição riquíssima, poderosa, é um posto poderosíssimo para eles. Vem aquele posto de sacerdote como uma coisa honrada, é um posto de autoridade, é um posto de saber. É um posto, como se eles tivessem. É assim, não é eles que estão dando a vida para as almas e fazendo de tudo, se sacrificando para poder salvar as almas, para poder levar as almas para Deus, para poder levar as almas para o conhecimento de Deus. Mas eles estão recebendo uma vantagem, como se vivessem assim. Eles estão num posto de honra, de autoridade. Mas aí eu falo para Jesus, mas Senhor, tem um peso muito grande, como que eles têm coragem, como que eles conseguem estar ali e viver a vida deles todinha numa responsabilidade tão grande, eles não têm esse senso de responsabilidade, de saber que eles são pastores de almas, que o Senhor deu, que eles têm essa missão de salvar almas, eles não têm esse senso de responsabilidade, né? Porque é muita responsabilidade. Eles têm a missão de salvar almas, de estar ali sendo um representante de Deus na Terra. E eles não têm esse peso, essa responsabilidade, eles não, a visão que deveriam ter de que eles são, eles não têm. Quando foi colocado isso de uma forma psicológica na cabeça deles, de que eles são persona Christi, quando eles têm essa visão, é tudo na teoria.
Eles não têm uma intenção, não têm uma visão clara do sobrenatural. A maioria, não é todos, mas a maioria são raros. Jesus falou ontem na Valtorta, é raríssimo alguém que esteja realmente vivo no sobrenatural. Então, meu Deus, que situação. Quando eles pensam, quando eles têm isso, essa questão persona Christi, de ser persona Christi, eles não veem, a maioria não vê isso como de uma forma assim, sobrenatural, espiritual. É difícil a gente entender, porque hoje a nossa cabeça, com esse dom da vontade divina, a nossa cabeça fica tanto no espiritual, que às vezes é difícil ver dessa forma, né? Ainda mais quando fala de um sacerdote, de um padre, de um sacerdote, de um bispo. Na nossa cabeça, a cabeça dele deveria ser muito mais espiritual ainda, teria que ser assim, naturalmente espiritual. Mas o que Jesus está mostrando é que não é. Muitos não têm a cabeça espiritual, não pensam no sobrenatural. Não entendem no sobrenatural, não tem essa visão espiritual. Tá muito... é persona Christi, é Jesus na Terra, mas é uma coisa humana. Jesus humano, uma coisa humana. Teologia da libertação influenciando a cabeça deles, a forma de pensar deles. É um Jesus para levar o bem, para poder fazer caridade, para poder cuidar do humano, do que passa, sabe, do natural. Por isso que fazer caridade, consolar a pessoa, mas um consolo assim, sabe, de agora, de um consolo. De ser um psicólogo, de ser uma pessoa que está ali para ouvir, de ser uma pessoa que está ali para aconselhar. Mas não assim de salvar, de pensar na eternidade, de pensar no eterno, de ter a visão do eterno. Aqui, ó, justamente a Luísa falou isso aqui, que ela viu, ó. Ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo, parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Não tem essa visão do eterno, da eternidade, de fazer tudo voltado para isso, para a eternidade. Porque se tivessem, se os sacerdotes tivessem tanto focados nisso, em eternidade, em céu, eles estariam fazendo todo mundo viver santidade. Estariam em todas as missas, em todas as homilias, falando de santidade. De santidade, de renúncia, de santidade. Eles estariam empenhados, muito empenhados, trabalhando para isso, para poder levar a gente num caminho de santidade, levar todos os fiéis para um caminho de santidade. Estariam incentivando, formando santos, falando de santidade, formando santos. Gente, eles sabem muita coisa, eles têm a capacidade de nos ensinar tanta coisa. E não é isso que a gente vê. A gente vê eles muito envolvidos com o humano, com reforma de paróquia, com fazer festa, com arrecadação de recursos para manter a paróquia, Quando a gente precisa, por exemplo, quando a gente precisa de um sacerdote para confissão, é difícil. Nem sempre é muito difícil. Direção espiritual, raríssimo. Então, eles estão. O tempo deles, a gente vê pelo tempo que eles gastam, pelo tempo que eles dedicam nas coisas. O tempo, por exemplo, que o pároco aqui dedica a fazer, atender confissão, é uma vez na semana. É uma vez na semana. Então, e o resto do tempo? E direção espiritual? E aí, quando tem um padre que está dedicado para fazer essas formação na palavra, falar sobre a Bíblia, formar sobre a Bíblia, eles cobram. Aí faz na internet, faz no YouTube, mas tem que pagar. Então, é realmente uma situação triste. É tudo na teoria, persona Christi na teoria, eles não têm uma intenção, não têm uma visão clara do sobrenatural.
Jesus falou que a maioria, não todos, mas a maioria, estão mortos espiritualmente. Ele falou no livro da Valtorta que é raríssimo alguém que esteja realmente vivo no sobrenatural, que sabe a importância do sobrenatural, de estar ali, serem o próprio Cristo, de terem a responsabilidade de ser o próprio Cristo real. Cristo sofre por todos, Cristo que se imola por todos, Cristo que se sacrifica por todos, Cristo que dá a vida por todos, tendo essa noção do sobrenatural, de ter a responsabilidade de ser o próprio Cristo estando ali neles, não tem essa consciência, não é muito difícil. Jesus mostrou que é complicado falar, a gente fica até com medo de falar essas coisas, porque é o desabafo de Jesus. Então, né, e ela falando que pediu perdão no último vídeo do fim dos tempos, que ela ficou sem falar umas coisas que são muito fortes, esses desabafos, né? Muito difícil de ouvir Jesus falar sobre isso, é muito triste. Mas ele confirma plenamente tudo nos escritos, então a gente, né, tem esse amparo de Jesus, porque ele confirma tudo nos escritos. Mas a gente às vezes não quer falar sobre esse assunto, é muito difícil falar sobre isso, falar essa situação dos sacerdotes, meu Deus. É ignorar essa parte, né, porque é muito difícil, dói, muito sério, mas é o que Jesus fala, aí é o que Jesus falou dos sacerdotes, das almas prediletas dele, os sacerdotes, que a gente tem que ter um amor por eles de mãe. E que quem ama corrige, né? A gente fala o que tá aqui, o que é o que Jesus está falando e o que Jesus nos mostra, né? Ele mostra pra gente essa situação. Tá assim, escancarado nessa situação. Mas aí Jesus falou, né, nesse vídeo da Quaresma sobre os sacerdotes, que essa dor que eles causam é uma cruz íntima de Jesus. E essa dor, essa própria dor que eles causam no coração de Jesus, Jesus usa como o sofrimento, o que ele sofre, ele oferece ao Pai para alcançar graças para eles próprios. É uma cruz, igual uma cruz íntima. E o que Jesus sofre, ele oferece ao Pai em desconto das faltas. Então, essas próprias faltas que faz Jesus sofrer, Jesus oferece esse sofrimento que vem dessas faltas dos sacerdotes para pedir graça para eles, para derramar graças para eles. É incrível como esse é o amor de Deus, né? Não é difícil mesmo falar sobre isso, mas a gente tem que falar, porque é o desabafo de Jesus. Aí a gente não importa se eles vão, né, brigar, se eles não gostam de ouvir isso, mas é o que Jesus falou. Jesus falou para Valtorta, porque Jesus ditava para Valtorta e o sacerdote lia, né, o que a Valtorta tinha escrito, que Jesus tinha ditado e Valtorta escreve. E lá estava falando dos sacerdotes, as almas mortas, muitos com as almas mortas. Aí Jesus falava nesse trecho, assim, nesse texto, né, para Valtorta, que se eles, não vou lembrar exatamente como ele falou, mas que se eles não, que era difícil ouvir o que ele estava falando, mas que eles mereciam ouvir o que Jesus tinha ditado para Valtorta, né, porque realmente era a verdade, ele estava falando só a verdade. Então, ele falou que não ter medo, para não ter medo, porque é só para a gente não ter medo de falar, que é só para falar, soltar, deixar quieto, né? Só para deixar Jesus desabafar através da gente. O que é? Um trabalho psicológico muito poderoso feito na faculdade que eles fazem. É super teoria de tudo. Não tem muito assim, não tem um aprofundamento real
um aprofundamento real na fé, no sobrenatural, fica muito na teoria. Eles já são formados assim na faculdade. No aprofundamento real, aquele que se aprofunda e tem um peso de consciência são aqueles que mais fizeram a experiência do Espírito Santo, que foram batizados no Espírito Santo. Né? Então, tem as exceções de padres que tem essa questão de RCC, de batismo no Espírito Santo, que teve esse contato com o sobrenatural, com o Espírito Santo, que foram batizados no Espírito Santo. E esses tiveram alguma experiência carismática, que começaram a entender um pouco, mas mesmo assim eles também ficam na mesma situação. Pense a ouvir o Espírito Santo, que o Espírito Santo tem a dizer. Porque a gente às vezes tem um pouco dessa resistência em deixar a nossa boca livre para o Espírito Santo falar, porque ele fala coisas difíceis da realidade. Ele desabafa. Então mesmo esse padre que teve essa experiência carismática, teve esse batismo no Espírito Santo, ele fica às vezes com essa resistência em deixar o Espírito Santo falar o que quiser. Então o Espírito Santo não tem essa liberdade de chegar neles para falar a verdade nua e crua. Para eles não ouvem, eles ainda ficam assim tentando ficar na superfície da situação, não aprofundar tanto, não falar tanto a verdade. Porque eles têm aquele eu vejo que eu tô vendo assim, tem uma questão de não falar tanto abertamente a verdade, como se fosse assim algo que eles recebem assim uma orientação de não ser tão sobrenatural, para poder manter as pessoas ali na igreja. Tem um interesse assim de manter as pessoas na igreja, de não falar a verdade, porque às vezes a verdade dói e as pessoas não querem ouvir a verdade e a igreja vai ficar vazia, como se fosse assim. É um interesse. Tem que ficar na superfície da situação, não aprofundar a dor de Jesus, de ver realmente a situação. Fica na superfície da situação, não aprofunda a dor de Jesus, de ver realmente a situação, mesmo por dentro do coração de Jesus, como Jesus está vendo de verdade. Aí a gente tem que ver por que a gente vai fazer esse orvalho benéfico acontecer. Então, Jesus falou: ai de você, minha filha, não tem jeito, se você não me ouvir, ai de vocês. Então, os padres não querem ouvir. Não ouvem, não querem falar. Então, a gente fala para produzir esse orvalho benéfico, para essa verdade ficar aqui, entre os homens, na terra. Ai de vocês, se não aceitar os meus desabafos, custe o que custar. Né? A gente tem, se Deus quiser falar. Se ele não encontra essa abertura nos sacerdotes para falar o que ele quer, ele não pode encontrar essa resistência na gente que está vivendo na vontade dele. Tem que falar, custe o que custar. Falando como ela se esquivou dessas coisas, não? A gente fica com a resistência para falar sobre isso, tocar nesse assunto, né? Mas quando Deus quer falar, a gente fala. E ele que dá a segurança para a gente falar. Coloca a nossa vida para defender o que ele quer, o que ele deseja. Ele quer que essas pessoas tenham a responsabilidade sobrenatural do que elas são, da verdadeira responsabilidade. Então a gente tem que falar, Deus quer trazer essa mensagem para o mundo. Trazer essa informação para os sacerdotes, que eles têm que ter essa responsabilidade real do sobrenatural, que eles são persona Christi. Cristo, o reino de Cristo não é deste mundo. Então, eles têm que ver essa visão sobrenatural. E é isso que Deus quer falar. Então, a gente tem que deixar ele falar. E aí, Jesus falou nessa aula aqui. E a gente tem que entender o que Jesus falou. Por isso que eu estou aqui lendo o que Jesus falou, para entender, para receber essa mensagem, para receber essa informação, para entender o que ele falou. Mas
O sacerdote que devia estar aqui ouvindo. Então, a gente não tem que entender isso aqui que Jesus falou, porque ele está falando para os sacerdotes, ele está falando para a gente. Quem que vai ouvir ele? A gente ouve para reparar, para ouvir. Imagina ele falando, a gente vai deixar ele falando sozinho? Ele falou na escola e a gente ouve e partilha o que entendeu. Entende o que ele falou. Então, ele quer que os padres tenham essa responsabilidade, tenham essa noção da responsabilidade, do sobrenatural, do que eles são, da verdadeira responsabilidade, do que eles realmente representam. Ele gostaria que eles fossem aquilo que eles são chamados a ser. O que mais Deus quer que eles sejam, que eles vivam o propósito para o qual eles foram criados, sacerdotes. Jesus fala muito isso no livro do céu, que eles fossem aqueles que são chamados a ser. E eles não querem ser, eles ignoram. Então, essa frase que a Luísa falou é muito séria. Aqueles que deviam dar a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. O que vai fazer a religião ressurgir santa? O que faria? Qual é o que faz a religião ressurgir? O que Jesus falou que faz a religião? O que Jesus mostrou no livro do céu? Que faz a igreja ressurgir mais bela? Que ele mostrou no livro do céu? O livro do céu. A verdade sobre a vontade de Deus vai fazer a igreja ressurgir, purificar, ressurgir. Ele mostrou isso, o livro do céu, numa mesa, e várias pessoas ao redor do livro, e essas pessoas saíam iluminadas. Então, o que os sacerdotes têm que fazer? Falar da vontade divina. Falar do livro do céu, falar desse dom de viver na divina vontade, falar da santidade divina. Mas se eles estão tão preocupados com as coisas humanas, com o mundo, com psicologia, com não sei o quê, com coaching, com autoajuda, essas coisas, essa linguagem tão mundana, essa visão tão humana, se eles estão tão voltados para o humano, e se eles não estão nem preocupados em fazer a gente viver uma santidade humana, porque a gente não vê isso. Essa preocupação e esse empenho do sacerdote de levar a gente para viver santidade, para sermos santos, nem humanos. Imagina se eles vão falar de santidade divina. Se os olhos deles não estão voltados para esse sobrenatural, como que eles vão chegar no conhecimento do livro do céu e falar disso? Então, essa frase que Luísa falou, que eles deveriam estar preocupados em defender a religião e fazê-la ressurgir, fazendo as almas. Como fazer a religião ressurgir? Fazendo todas as almas viver a santidade. Se eles próprios que deveriam dar a vida a ignoram a verdade, ignoram esse conhecimento, ignoram o que Deus está falando, ignoram o que saiu da própria boca de Jesus nesses escritos, não só do livro do céu, mas da Valtorta, e não leva a gente para conhecer isso, e não vai junto com a gente estudar e ensinar essas verdades, essa palavra que saiu da própria boca de Jesus. Então, eles ignoram. É muito sério. Essa palavra ignorância é o que acontece na mente da maioria dos religiosos e sacerdotes hoje em dia, e até freiras religiosas, por causa que é uma visão muito superficial, muito voltada somente para obras. Uma visão superficial das coisas. Parece que a santidade se baseia em obras, ativismo. O pensamento deles hoje é muito ativista, obras, fazer coisas. Muito focado em obras, em atitudes, fazer. Então, a psicologia que esses sacerdotes recebem é essa, eles só têm que fazer obras, celebrar missa, celebrar, atender confissão. Então, a psicologia que reina neles é somente o ativismo.
Se eles estão fazendo, ninguém pode falar nada, ninguém pode brigar com eles, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode parar. É só isso, é só continuar fazendo, sem pensar se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Só faz, não para. Importa se tem alguma coisa errada, não importa. Você só tem que, se você nas suas folgas está pecando, se na sua folga você vai fazer alguma coisa para relaxar e você está pecando, não importa. Como que você está fazendo para descansar? O que está fazendo para se você tem pecado ali, não importa. Se tem bebida, bebedeira, se tem alguma coisa que tem pornografia, sexualidade, não importa. Se tem impureza, o importante é que você não pare, continua fazendo e ninguém vai poder falar nada para você. A igreja vai continuar viva. Né? Então, assim, a mentalidade deles, então, é baseada. Se eu estou fazendo, tá tudo certo. Se eu estou celebrando a missa todo dia, quantas missas mais, melhor. Quanto confissão e obras e reformar a igreja, fazer... E o povo tá ali, a igreja tá cheia. A igreja tá cheia. A minha paróquia tá cheia, então ninguém pode falar nada, porque eu tô fazendo um monte de coisa aqui, o povo tá aqui. Ninguém pode falar nada, mas isso está no superficial. E como está esse povo? E esse povo está vivendo a santidade, e esse povo está convertido, e esse povo realmente ama a Deus e vive uma santidade, vive uma vida santa. Não importa, só importa que está lá, só importa a quantidade. Só importa a quantidade, né? Quantidade, assim. Quantidade. Não importa se como que estão essas almas, o estado dessas almas que estão ali naquela paróquia cheia, cheia, cheia. A catequese está cheia, tem um monte de criança na catequese, um monte de criança, mas como que estão essas crianças? Como que essas crianças estão sendo ensinadas? O que que elas estão aprendendo lá na catequese? Ninguém não tá percebendo isso, isso não importa, importa que tem a catequese todo sábado e tem as catequistas lá para fazer a catequese e as crianças estão aqui. Mas, gente, chega agora a qualidade disso que as crianças estão aprendendo não tinha muito. Eu vejo que teve um dia que teve uma brincadeira lá no último dia da catequese, acho que foi o encerramento da catequese, e tinha um joguinho, né? E aí nesse jogo passava uma bola assim, aí as crianças pegavam uma pergunta para responder e aí se acertasse ganhava um prêmiozinho, uma balinha, um chocolate, uma coisa assim. Aí caiu numa menina que ela estava na preparação para crisma e perguntou qual era o primeiro mandamento. Ela não sabia. E ela estava na preparação, ela foi crismada sem saber o primeiro mandamento. Então, assim, o que importa ali? O pátio da igreja estava lotado, então ninguém pode falar nada. O sacerdote está fazendo, mas aqui, o que realmente essas crianças estão aprendendo, como que está o coração dessas crianças, como que está a alma delas, que vão, se elas não entenderam qual é o primeiro mandamento, elas entenderam que elas vão receber ali. Elas entenderam que ela está recebendo. Ela entendeu quando ela fez a primeira Eucaristia. Gente, ela não sabe o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E ela recebeu a primeira comunhão, já ia para a crisma. E ela não sabia o primeiro mandamento. Então, como que está a qualidade dessa catequese? Mas está fazendo, está acontecendo. Ela entendeu o que ela estava recebendo. Ela entendeu a Eucaristia. Ela entendeu o sacramento da Eucaristia. Ela entendeu que é Jesus que está ali. Corpo, sangue, alma e divindade. Ela entendeu que é a redenção. Ela entendeu tudo. E tá assim, não, a gente entende mais no livro do céu a redenção e tudo, mas no catecismo tem, muito explicado. Então a gente não pode falar assim, essa criança realmente foi catequizada. E ela passou. Foi, tá lá crismada hoje. Sério. Aí agora, esse ano, graças a Deus, a arquidiocese daqui
não sei o que aconteceu. Deus, né? Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não sei o que aconteceu. É claro que é Deus que move tudo, né? Esse ano, já tinha algumas paróquias aqui na arquidiocese que estavam usando um método, não sei como que ainda vou explicar, um método iniciação à vida cristã. E aí todas as catequistas têm que usar esse método, aplicar essa metodologia. Aí tem o livro, tem a preparação, assim, como que faz, o encontro e tudo. E a gente tem que seguir exatamente isso. E agora esse ano aqui em todas as paróquias da arquidiocese vai ser utilizado esse método do iniciação à vida cristã. Então, todos têm que utilizar. Antes, cada um fazia do jeito que queria. E aqui, por exemplo, quando eu cheguei, que eu assumi a turminha da sementinha, pequenininhos, bebezinhos, eles só ficavam colorindo. Praticamente, eles ficavam colorindo lá na aula da catequese. Quase não se falava de Deus, era colorir um desenho de Jesus. O que eles vão aprender com isso? Então, assim, ninguém percebia isso. Meu Deus, é muito sério. Então, fica só no número, né? Tá lá as criancinhas pequenas, que lindo, tudo na catequese, mas o que ele tá aprendendo? Aprendendo a colorir um desenho de Jesus, ele desenha aqui em casa, não preciso levar meu filho para catequese para colorir. Então, agora vai mudar, graças a Deus. Então, tá muito focado nisso. Nós temos emprego, venha trabalhar. Serviço é que não falta. Venha, faça. Importa isso. Está celebrando a missa, está fazendo, está acontecendo. Tem a pastoral da saúde visitando o enfermo. Tem o enfermo lá sendo visitado. Mas esse enfermo, ele sabe o que ele está recebendo? Ele sabe realmente? Está ali acontecendo uma verdadeira conversão? Está sendo falado? Está sendo ensinado? Isso é muito sério. Está fazendo o seu trabalho, acabou. Ninguém precisa mais nem olhar para você. Só faça. Não é o sentido disso tudo. Só alguns que vão dar atenção, alguns que vão querer passar uma informação para frente, vão querer realmente me olhar mais profundamente e tentar explicar uma coisa mais profunda para um e para outro. Para outro ajudar um ao outro a fazer uma experiência. Na hora que vão fazer um conselho, vão dar conselhos, para acalmar os corações, para dar um alívio, é um conselho psicológico, totalmente psicológico. A maioria não tem, assim, não é uma palavra de Deus ali, um conselho de Deus, é um conselho psicológico. Muito de passar a mão na nossa cabeça, de falar, não, é assim mesmo, a gente tem que aceitar. Um jovem, por exemplo, que está com um vício de pornografia, masturbação, essas coisas, não, é assim mesmo, é jovem, a gente não pode se cobrar tanto, e não sei o quê, e passa a mão na cabeça, psicológico. Não tem assim, não é essa forma que a gente está aprendendo aqui de falar de Jesus. Não tem, gente, a gente não vê, realmente a gente não vê, igual a gente aprende. O que a gente faz aqui o dia inteiro? Só pegar a palavra pura de Jesus e decifrar. E ficar ali em cima da palavra de Jesus purinha, aprendendo diretamente com ele. Pegar o ensino dele, a palavra dele, decifrar e ruminar e aprender e colocar em prática. Não tem isso. Isso que a gente faz aqui devia estar sendo feito em todo lugar. O sacerdote devia levar a gente a fazer isso. A ficar em cima da palavra de Jesus. O que a gente está fazendo aqui na terra, meu Deus? O que a gente faz aqui na terra se não é só amar, conhecer, amar e servir a Deus? Conhecer Deus é pegar a palavra dele, ouvir e colocar em prática. E como que a gente vai conhecer Deus? Onde que está escrito nos livros? Ele deixou não só a Bíblia na nossa igreja. A nossa igreja é riquíssima de palavras de Jesus, muitas místicas, aprovadas pela igreja. E cadê que eles trazem pra gente? Não traz, não fala disso, fica tudo oculto, tudo escondido. Meu Deus! E é tudo da nossa igreja, tudo da igreja.
esse falar da palavra de Jesus, de pensar no que Jesus quer, o que a gente fica assim, o que Jesus quer, o que Jesus gosta, o que Jesus quer que a gente faça, como que Jesus quer que a gente viva, como que Ele quer que a gente pense, como que Ele quer que a gente fale, como que Ele quer que a gente ande, como que Ele quer que a gente veja as coisas. A gente fica aqui o dia inteiro em cima disso, tentando entender como pensar, só pensando em Jesus, como Ele quer as coisas. Só assim, o dia inteiro pensando como Jesus quer, o que Ele quer falar, o que Ele quer ouvir. Não existe isso. Pensar no que Ele quer, no que Ele gosta, não existe. Mas isso na nossa igreja é muito raro. Alguém que vai defender porque eu gosto, porque é certo, porque é alguma coisa ou outra, alguma coisa baseada nos mandamentos. E olha lá, só nos mandamentos, castidade, alguma coisa assim, o mandamento tem a ver com pecado mortal, que é aquele que mais, quando ele se preocupa um pouquinho em questão do pecado mortal, que é o mais grave dos pecados, que pode levar a pessoa para o inferno. Aí eles têm essa preocupação de orientar nessa questão. Mas assim, coisas espirituais, em direção espiritual para poder forjar santos é raríssimo. Então assim, gente, eu estou lendo aqui, realmente, às vezes vai dar um probleminha aqui para ler a transcrição, porque a transcrição não é exatamente igualzinho foi falando lá, mas dá para entender tudinho, que é maravilhoso essa transcrição. E assim, o que está falando aqui? Pecado, quando a gente fica aqui o dia inteiro querendo saber qual é a vontade de Jesus, qual é a vontade de Deus, como amar a Deus, fica o dia inteiro querendo saber tudo em relação, tudo. Os padres, eles estão falando, na igreja está falando muito assim, só mais do pecado mortal, para a pessoa não ir para o inferno. Então é como se vivesse fazendo o mínimo, sabe? Como se fosse numa escola e aí tem que estudar uma matéria, como se a gente estivesse numa escola e aí o professor, ele te incentiva a estudar só o mínimo. Estuda só aí, tem esse livro aqui cheio de coisa, mas estuda aqui só o mínimo para você passar. O mínimo o máximo que você precisa tirar é 10. O máximo é 10 a nota. O mínimo é 5. Vamos estudar só para tirar o mínimo? E o professor te incentiva só a estudar para você ser o mínimo, só para passar bem raspando assim? É a mesma coisa, só está falando de pecado quando é pecado mortal. Fala de mandamentos quando é coisa que tem a ver com pecado mortal, com impureza, com adultério, essas coisas muito graves, assim, para as pessoas não irem para o inferno, mas isso é o mínimo. Não é para forjar santos, é raríssimo. O padre forjar santos, nos incentivar a santidade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e não querer saber de mais nada e nem precisar de falar de pecado mortal, porque quem ama a Deus de todo o coração não pensa em pecado, não quer pecar, não quer ofender a Deus. Isso é natural, assim, fica uma coisa assim, você não fica mais lutando contra o pecado, porque você ama, é por amor, então não tem isso. Não tem preocupação de orientar nessa questão, mas, assim, coisas espirituais, direção espiritual para forjar santos é raríssimo. Você não vê. Se eu quisesse, por exemplo, que hoje falasse amanhã eu vou procurar meu pároco para poder ter uma direção espiritual, porque eu quero viver santidade. Padre, eu quero ser santo. E aí, onde eu for, o que eu faço? Você pode me direcionar? Não tenho tempo. Complicado. É a coisa mais rara que tem o padre se preocupar com a santidade dos seus fiéis. Ele até fala nos homilias que a gente tem que ser santo, mas ele não dá o caminho, assim, prático, assim, ó, tem que fazer isso e aquilo, eu vou ajudar vocês, a gente vai estudar junto. Porque a santidade é conhecimento. Se não tem conhecimento, não tem santidade. Tem que ter o conhecimento para ter santidade. É muito raro, porque os fiéis também é a mesma coisa, oração, missa, aí o padre assim, os fiéis também, é só fazer, rezar, quantos rosários rezar mais, melhor, e a missa, confissão, oração, serviço, caridade, isso, a santidade hoje está baseada nisso, em fazer. Aí vai o padre e os fiéis do mesmo jeito.
É fazer. Quanto mais eu fizer, melhor. É ir visitar os doentes, é caridade, é oração, é missa, é confissão, coisas palpáveis, assim, né? Serviço, isso é santidade. Se você está fazendo isso, você está se doando, você está fazendo, isso é santidade, você está ali cansando. Você tá no calor ali, tem uma roupa quente, você está celebrando 7 missas no mesmo dia. Isso é santidade, celebrar muitas missas, 7 missas no mesmo dia, no calor, então você está sofrendo ali, a sua carne está sofrendo, você está sofrendo, se doando. Eles poderiam doar para alguém, não importa, mas é só fazer. Jesus mostrou exatamente isso. Fazer o que, né, Jesus? É a realidade. Tem pessoas que se preocupam um pouquinho mais, tem outro que quer mais, mas eles não podem se mostrar muito. Quando tem uma pessoa que quer mais, que quer ir para o mais sobrenatural, ele falou que tem padres que são perseguidos se mostrarem sua espiritualidade mais profunda. Se eles quiserem ter uma espiritualidade profunda, que eles não podem aparecer muito, porque eles têm que ficar na deles, têm que seguir sozinhos. Só eles e Deus, escondidos, não pode aparecer. Se quiser aparecer, querer defender, querer alguma coisa, já é visto como retrógrado, como tradicionalista, que está fazendo confusão, que está fazendo grupinho fechado. Os bispos já ficam de olho, outros padres já denunciam, começa a dar conselho falando para ele parar com isso, para ele voltar às atividades da prioridade, que não é para ele focar nisso. Alguns querem uma santidade, eles são constantemente abordados para poder entender não a santidade, que a santidade é fazer. Então, o padre que vai contra a maré, né? Que a maré é pensar em fazer, quanto mais celebrar, quanto mais obras, né? Se um padre vai mais para esse lado da santidade mais profunda, do sobrenatural, ele é coagido, meio que coagido a não fazer isso, perseguido, aconselhada não, você tem que celebrar, faz sua obrigação de celebrar a missa, é confissão, é reformar a paróquia, é arrecadar recursos, é trazer o povo para cá, não importa. Tem que ser quantidade, né? Que isso já é a santidade que você precisa. Então, eles são assim, são aconselhados para não levar tanto a sério, porque isso pode fazer eles ficar a uma confusão. Em muitas situações. Então, Jesus mostrou isso. Aí ela relatou, já conversei com alguns padres, eles falam isso para mim. Alguns chegam e me falam que a gente tem que, quando a gente quer ser santo, a gente encontra todo tipo de barreira e não consegue desenvolver muito, não, porque não é permitido. Eles são muito cobrados a administrar a paróquia. Isso eu também já ouvi de uma boca de um padre. Que eles têm muitas obrigações de materiais, humanas, de ter que dar conta da contabilidade da paróquia, da administração, da secretaria, tipo assim, que ele tem que ser o administrador ali, ele tem que dar conta como se fosse uma empresa. E uma paróquia eu conheci um que a paróquia era muito grande, então tinha um monte de funcionário, tinha folha de pagamento, e ele é pressionado a conseguir, gente, a pressão na cabeça deles, porque eles têm que pagar todas as contas. Ele tem que fazer um trabalho para poder arrecadar o recurso ali, ele é pressionado a administrar o dinheiro. E tem que pagar a conta, e são muitas. Então, ele falou, eu fico muito tempo preocupado com isso, dedicado a isso, eu não tenho tempo de rezar. Ele falou desse jeito, eu ficava assustadíssima, porque eu pensava que ele ficava só rezando. Ele não, eu administrando isso e aquilo outro. Reza para mim. A gente encontra todo tipo de barreira, a gente não consegue desenvolver muito, não, porque não é permitido. E quando uma pessoa começa a aparecer, ela é retirada, ela não é mais colocada como pastor, como pároco. Ela não é mais, quando é um padre que quer santidade, levar a sério, se responsabilizar realmente para levar a santidade para as pessoas, ele não consegue fácil, ele tem que esperar aposentar, tem que esperar ficar, né? Ele não consegue ficar numa paróquia ali
ele é envolvido nessas atividades administrativas, então se ele quer ficar mais dedicado para o sobrenatural, ele meio que tem que se esperar, né? Quando aposentar, ele é meio colocado de lado. Meio de lado, são mais colocados no trabalho mesmo efetivo. Então, tem situações de paz que querem ser santos, mas eles não têm ajuda, não têm apoio para ser. Para buscar isso com profundidade, para dedicar com profundidade nessa dedicação às almas, nessa busca da espiritualidade deles e de levar isso para as almas, de forjar santos, porque vai precisar de um tempo dele, né, para fazer isso. Eles não têm muito apoio, então é difícil, e eles são pobres também. Eles não têm apoio financeiro. Se quiser alguma coisa financeiramente, eles também não conseguem, então precisa da ajuda do povo. E aí nem sempre dá certo. Então é muito difícil. Tem situações também que a gente tem que colocar ao lado também daqueles que querem ser santos, mas que não conseguem, porque não tem. Porque é difícil, é uma batalha muito difícil para eles conseguirem, ainda mais porque são homens. E ainda, né, então eles querem, às vezes tem essa vontade mesmo de ser santo, mas encontra tanta barreira. Igual esse padre que eu conversei, ele falou assim, eu tenho que lidar com essas coisas, eu fico aqui sozinho. E era muito grande a paróquia, muita gente. Então ele falava, eu não tenho tempo de rezar, ele até queria, mas não tinha tempo, porque ele tinha que dedicar. Se ele quisesse fazer um trabalho com as almas, assim, e ele, meu Deus, eu fico impressionada com aquele homem, que dom que ele tem de entender a palavra de Deus e de falar da palavra de Deus. Na hora da homilia, realmente, Jesus falou isso aqui, o poder sacerdotal, o dom que ele tem é impressionante, porque ele falou comigo, eu não consigo rezar. Eu fico muito tempo cuidando das coisas. Mas na hora que ele abria a boca para falar na homilia, meu Deus do céu, impressionante. Que homem iluminado. Eu ficava assim, todo mundo fica encantado com a homilia dele. Ele puxa a nossa orelha. Ele fala assim, ele falava assim, a única hora que eu rezo é a hora que eu estou celebrando a missa. Ele falava. Então a gente tem que entender também esse lado deles, né? De querer ser santo, mas não conseguir. Mas assim, é uma batalha muito difícil para eles conseguirem. Mas se eles vivem na vontade divina, se eles têm o conhecimento do livro do céu, tudo que eles vão fazer, mesmo na hora que eles estão lá cuidando das coisas administrativas, se ele fizer isso por amor a Deus, ter essa pureza de intenção, entendeu? Assim, que da vida na divina vontade, então dá para viver essa santidade. Eles também, mesmo administrando na paróquia, mesmo tendo que fazer os trabalhos da paróquia, que é a obrigação deles, é a realidade, né? Dá para viver essa santidade nessa realidade, igual a gente vive. A gente é dona de casa, cuida de um monte de coisa e vive. Eles também iam viver. E assim, se eles cuidam, se eles vivem na vontade divina e têm esse trabalho de cuidar das almas, de forjar santos, o próprio povo, quando é santo, eles sustentam a paróquia, porque eles vão saber que aquilo ali, sabe ali, naturalmente eles iam ajudar, ia pagar o dízimo, todo mundo pagar o dízimo, e a paróquia ia conseguir se sustentar, e o padre não ia ter tanta dificuldade para poder, não ia ter tanta preocupação em ter que arrecadar recurso, dinheiro, porque só o dízimo já ia sustentar a paróquia. Se o povo é santo, eles vão obedecer a Deus, e Deus fala para a gente pagar o dízimo, então o padre ia ter mais tempo para cuidar. Então, assim, é uma coisa assim que dá para fazer. Mas tem que ter esse conhecimento, né? É uma batalha muito difícil para eles conseguir, ainda mais porque são homens, e homens ainda também tem toda a questão da realidade da sexualidade também que eles enfrentam.
essa questão de ter que lutar, né, para continuar puro, casto, e eles, né, têm os hormônios, né, eles enfrentam, também não é fácil. O homem tem uma necessidade mais que a mulher, e são homens, ainda continuam com os hormônios, com sua vontade, isso também pesa bastante nesse caminho, é muito complicado para eles, isso também a gente tem que imaginar que não é fácil. E hoje o mundo está muito difícil, está muito complicado, né? Os olhos, eles veem muitas coisas, ouvem muitas coisas, então, muitas coisas, sim. Então, se colocar no lugar do padre, que ouve muitas coisas, ele fica com o coração muito amargurado. Se ele não tiver uma vida de oração profunda, se ele não tiver uma forma de limpeza mental, ele fica meio atordoado, muito estressado de ouvir tantas misérias dos pecados. Mas realmente, se ele não tem ali um filtro, né? Se ele não está vivendo totalmente na graça de Deus, vivendo com a força de Deus, com a pureza de Deus, tendo Deus ali sendo, meu Deus, como que ele fica atormentado, estressado de ouvir tantas misérias dos pecados das pessoas? Para poder um padre, ele do jeito que eles são hoje, eles levam tudo no psicológico, eles têm que ter um preparo psicológico muito grande para não ficar trazendo para eles aquilo que as pessoas estão dizendo, igual um médico, né? Um médico, né? O padre, se ele vive só no humano, ele não está no sobrenatural. Para ele poder lidar com a situação de ouvir tantas coisas, tantas misérias, tantas pessoas doentes, com a mente doente, para ele não se contaminar, ele tem que ter um psicológico forte, né? Um psicológico forte. Igual os médicos. Eu ouvi um médico esses dias, ele falando assim, eu sei que na minha profissão eu fiz um juramento que eu não tenho que tomar a dor do outro, porque imagina um médico, um monte de paciente que morre na mão dele e ele não pode ficar muito se envolvendo com o paciente, senão ele acaba não conseguindo ter uma condição psicológica para conseguir atender outros pacientes. Imagina, tem médico que vai, sei lá, toda semana todo dia morreu uma pessoa na mão dele, se ele trabalha no pronto-socorro, por exemplo. E ele tem uma premissa, assim, de não se envolver com as pessoas para não ficar muito abatido e conseguir ficar meio assim na frieza. E o padre, ele é um médico das almas. Então, se ele ficar trazendo tudo para ele, ele fica doente, né? Ele não vai ter condição psicológica. Então, se ele ficar trazendo tudo para ele, aquilo que as pessoas estão dizendo, é muita coisa que chega, é muita coisa negativa que chega na hora dos atendimentos. As pessoas trazem muita coisa. Choradeira pro padre, choradeira, reclamação, depressão, muita coisa ruim, muita impureza, muita coisa ruim. Então, um clima muito estressante. Jesus também quer lembrar disso, ele também falou isso, é muito estressante. E eles sentem dentro deles um monte de coisa, porque falta também uma vida espiritual mais profunda, que vai fazer com que eles consigam viver o ópio. O que vai fazer a gente, o que faz a gente conseguir ficar feliz, apesar de ver tanta coisa, de ouvir tantas pessoas e ainda ficar tranquilo e dormir todos os dias, é a vida espiritual profunda, que é o ópio que Jesus falou, que quem vive abandonado na vontade divina tem um ópio, vive anestesiado da graça de Deus, da presença de Deus, da felicidade que Deus é, do amor de Deus. Isso é um ópio que ele falou no livro do céu, e que quem vive abandonado na vontade dele recebe um ópio. É um ópio. E a vontade humana abandonada na divina é um ópio para Jesus. Então, se o padre, ele não está vivendo nesse abandono da vontade de Deus, se ele não está na vontade divina, ele não está recebendo esse ópio. E fica tudo no humano. Ele é um humano, ali só humano. Então, é pesado, muito pesado. Esse ópio que Jesus falou pra gente, que a gente tem, eles não têm isso. Imagina, meu Pai do céu. Eles não têm esse ópio se não vivem na vontade divina. Aí eles têm, se ele não vive uma espiritualidade profunda, se eles não têm esse ópio que Jesus dá pra gente aguentar essas coisas, onde a pessoa ela ouve e ela consegue ressignificar tudo aquilo ali, ela não tem essa coisa
Se o padre vivesse na vontade divina e lesse o livro do céu e aprendesse a nova linguagem, a nova visão de ver as coisas, ele iria ressignificar tudo automaticamente na hora, com a sabedoria de Deus e com o ópio que Jesus dá. Iria levar todas as pessoas uma luz muito grande. Também ia ficar inebriado de felicidade e luz em todos os atendimentos. Então, se ele vive na vontade divina, lê o livro do céu, vive na santidade divina, ele vai ver todas as situações com os olhos de Deus. E quando a pessoa falar, despejar toda aquela realidade dela de pecado, de não sei o quê, ele vai mostrar tudo com a visão divina e vai dar luz para a pessoa. E ele também vai ser o primeiro a ficar inebriado de luz. E cada vez que ele atender uma pessoa, ele vai sair dali mais forte, mais iluminado, mais feliz. Mas como ele não tem a vontade divina, ele vê de forma humana e sai de lá arrasado, sai de lá prostrado. Então, se ele visse, ele ia levar uma luz muito grande, ele ia também ficar inebriado de felicidade e luz em todos os atendimentos que ele atende, por mais difícil que fosse. Ele ia saber dirigir as pessoas de uma forma coerente, que ia levá-las a uma luz muito grande. Ia ficar cheio de luz e sair feliz e revigorado dos atendimentos da confissão e não ia sair destruído, estressado. Porque se não tem essa vida sobrenatural, essa vida espiritual profunda, se não tem essa ligação profunda com a vontade divina, com Deus, se ele não está abandonado nessa espiritualidade, ele vai ser um humano, 100% humano, e os pensamentos serão totalmente em volta do humano. Ele vai até dar conselhos psicológicos no humano, alguma coisa baseada em mandamento, aqui e ali, algum conselho evangélico de perdão, porque a psicologia também fala de perdão. Ensinam que tem que ensinar para aqui de perdão alguma coisa, que o perdão é uma coisa básica, que eles mais ensinam. Tem que ensinar a gente perdoar, porque sem perdão não tem como, é uma coisa psicológica também. A própria psicologia fala de perdão, se você não perdoar, você morre por dentro, que a falta de perdão, o ódio te adoece, você apodrece por dentro, não é bom para sua mente, né? Então a psicologia também fala isso, então eles falam esse perdão. Que quem não é perdoado, então eles sabem disso, essa parte eles sabem dirigir no psicológico, mas eles não têm aquele sentimento, toda aquela pessoa que passou, ela falou, peraí, quem não é perdoado, e eles sabem disso, então essa parte eles sabem dirigir no psicológico, mas eles ficam com aquele sentimento todo daquela pessoa, ele absorve aquele pensamento que o padre, mas a pessoa fez isso comigo, falou isso pra mim, eu estava vivendo assim. Ele ficou ouvindo toda aquela defesa da pessoa, aquela reclamação, aquele ódio da pessoa. E ele fica numa situação, ele tem que ignorar. Tem que ter uma cabeça muito bem preparada psicologicamente para poder conseguir filtrar tudo aquilo ali. E não é fácil. Então, por isso que esses dias eu até vi um psicólogo falando que atendia padre, que ele era o psicólogo dos padres. Então, o padre ele vai buscar ajuda e auxílio e apoio no psicólogo. Às vezes está tomando remédio, está ficando doente. Então, mas se vivesse na vontade divina, isso é o ópio de Jesus, ele ia ver tudo com a visão divina e ia sair iluminado. Meu Deus. É muito sério. Então a gente fala tudo isso aqui com um amor muito grande, porque a gente quer que os padres conheçam a vontade divina, que vivam com a vontade divina, que sejam também filhos da divina vontade, que tenham esse dom de viver na vontade divina. Para levar isso, meu Deus, já pensou? Meu Deus, que sonho! Um padre que vai falar, que vai te atender e vai te levar à luz da vontade divina, vai te falar o que Deus realmente quer ali. Exatamente. Um padre vivendo na vontade divina. Meu Deus, que sonho! Levando essa luz, esse conhecimento da vontade divina, ressignificando tudo, vendo tudo com os olhos de Deus. Não é fácil, é muita informação. Mas Jesus quer que a gente entenda, é muito poderoso. A gente tem que ter misericórdia deles, rezar muito pelos sacerdotes. Aí Jesus está falando isso, né? Então Jesus falou tudo isso, mas ele quer. No final ele fala, misericórdia deles, rezar por eles. E é justamente tudo isso que Jesus falou no livro, no vídeo lá, né, da Quaresma.
que ele quer que a gente tenha um amor materno pelos sacerdotes. Tem que pegar depois o que Jesus falou, que é muito poderoso o que ele falou. Mas, assim, ele falou para Conchita, a irmã... É a Conchita? Não lembro. Agora fugiu o nome. Nossa, não lembro. Acho que é ela mesma. Da encarnação mística. E ele falou assim, que é para ela amar. É igualzinho ele fala no livro do céu. Que quando a gente vive na vontade divina, tem todas as almas no nosso coração e a gente pode amar por todos, que era para a gente amar por eles, pedir perdão por eles, amar por eles, amar a Deus por eles, rezar por eles, oferecer sacrifícios por eles, se unir a Jesus nessa cruz íntima de Jesus. E essas próprias dores que eles causam, a gente sofre pelo que está acontecendo, por ver o que está acontecendo, mas essa própria dor a gente oferece pela conversão deles, pela santificação deles. É isso que Jesus quer. Que a gente ofereça essa própria dor que a gente sente por ver essa situação, por ver tanta coisa, essa dor como uma forma de oferecer, unida ao sacrifício de Jesus, essa cruz íntima de Jesus, pela conversão deles. Então tem que ter misericórdia, rezar. Uma coisa que eu sei é que vocês, quem é católico, se ouvir esse vídeo, a primeira coisa que a pessoa fala, o comentário que mais fala é que a gente tem que rezar pelos sacerdotes, né? Toda vez que alguém vê a gente falando de sacerdote, da situação do sacerdote, a pessoa diz, tem que rezar por eles, tem que rezar por eles. Realmente, a gente tem que rezar. E fazer isso aqui, falar disso aqui, falar do livro do céu, e falar qual que é a solução, é rezar. A gente está deixando Deus desabafar através de nós, né? Rezar, a gente reza demais, vocês não têm ideia de quanto eles são importantes, o quanto eles são importantes, como eles que trazem Jesus para nós. Mas só que a gente sabe disso, a gente ama eles de todo o coração, como Jesus falou, a gente tem que amar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a nossa. A gente ama muito, mas eles têm que ter a consciência disso, de tomar consciência das responsabilidades que eles têm, buscar a vida sobrenatural, e muitos deles não estão buscando mais o humanismo, filosofia, psicologia. Tem pais que eles falam mesmo nos atendimentos que eles precisam estudar muito material de autoestima, de psicologia, para poder aconselhar as pessoas, porque elas precisam de material desse tipo. Estudar bastante para poder atender essas pessoas, dar conselhos no humano. Não tem luz espiritual. E como é que fica? Cadê o espiritual e o Espírito Santo para poder fazer? Ele tem esse conhecimento. Esse conhecimento é pelos escritos, é pela palavra de Deus meditada. Ele tem que meditar a palavra de Deus. O conselho que ele vai dar, ele vai receber de Deus. Ele tem que buscar Deus, a fonte do conhecimento é Deus. É por uma vida de intimidade real com Jesus, é ter Jesus morando no coração dele, e é Jesus que vai falar. Tem que ter essa intimidade, essa união, ser realmente persona Cristo, ser Cristo mesmo vivendo todo momento. É o Espírito Santo que vai trazer para ele essa nova visão divina que ele vai ter das coisas. Que ele tem tudo para ganhar isso, porque ele é por causa do ministério da ordem, né, do sacramento da ordem. Já traz para ele o dom da palavra, o dom da inteligência sobrenatural. Por causa, igual eu falei desse padre. Ele falou, eu não rezo, mas ele tem esse dom, essa inteligência sobrenatural para entender a palavra de Deus em si mesmo, por causa do sacramento. Tanto que quando você conversa com o padre, ele tem esse conhecimento sobrenatural, ele sempre parece que Jesus toma a boca dele e fala por ele, na hora que ele está ministeriado ali. Mas às vezes o que Jesus consegue falar pela boca dele, pela ação ministerial, nem sempre ele vive aquilo que ele falou. Então é esse o problema, porque o padre, ele já tem um dom especial de ser usado como boca de Deus instantaneamente. Isso é um dom instantâneo dado pelo sacramento da ordem. Mas nem sempre ele consegue colocar aquilo que ele fala em prática. Ele fala para a gente um conselho incrível, mas ele mesmo não vive aquilo que ele fala. Porque quando ele fala, é por causa do dom que ele tem pelo sacramento que ele recebeu. Então ele vai usar a boca dele.
porque está incluído no sacramento, mas ele não consegue viver aquilo. E aí você vê que ele fala muita coisa maravilhosa, mas na hora você vai ver ele na prática, ele não faz aquilo que ele falou. É muito sério, a gente tem que orar pelo padre para que ele consiga encarnar aquilo que Deus fala nele, encarnar Deus, que ele possa realmente ter uma vida de Deus dentro dele, enchê-lo para ser cheio de Deus por dentro. Ele tem que ter Jesus para dar Jesus. Jesus falou isso na autora. Como que ele vai dar se ele não tem? Então ele tem que ter Jesus nele para poder dar. Ele tem que ter vida divina para dar vida divina. Ele tem que ter vida espiritual para poder doar essa vida para os outros. Se ele não tiver isso, ele não doa. O que ele vai estar doando é palavras. Se a pessoa tiver a vida espiritual, ela consegue frutificar. A pessoa que está recebendo a palavra e ela tem a vida espiritual, ela frutifica aquela palavra. Mas se ela não tem, não frutifica. Ele está doando só palavras. Palavra que saiu dele porque ele é ministeriado e recebe esse dom espiritual para poder falar. Mas a pessoa que recebe a palavra dele, ela tem o Espírito Santo e consegue trazer aquela palavra para a vida dela e dar. Mas quem não tem esse dom, precisa que o padre transmita essa compreensão, transmita essa palavra criativa para produzir naquela pessoa. Então ele está transmitindo só palavras, mas ele não transmite a vida divina. Ele tem que ter vida divina para transmitir através da palavra criativa que ele vai falar. Se a pessoa já tem a vida divina, então ela recebe aquela palavra frutificar. Mas aqui não tem, ela tem que ser transmitida pelo sacerdote, mas ele só vai conseguir transmitir se ele tiver. Então, que não tem, então ele tem que transmitir o Espírito Santo através dele, tem que sair pelas suas vias. Ele tem que transbordar o Espírito Santo. Tem que sair para fora, ele tem que ser contagiante, ele tem que contagiar as pessoas com o espiritual. Quantas vezes a gente conversa, né, com os padres e não sente esse espiritual. Não sente uma presença de verdade saindo da pessoa. Quando a pessoa está falando, a gente sente uma timidez, né, às vezes no padre, uma timidez, assim. Aí ela disse, né, um testemunho que dela conversou com o padre, o que mais senti foi uma timidez, que nem olhava para ela direito, medo de olhar, medo de ter um receio, assim, de ser prejulgada, uma coisa assim, uma insegurança, que ele não olhou nem nos olhos dela, e ela ficou preocupada, que um padre não olhar nos olhos da sua ovelha, ele é nosso pastor, ele tem que olhar para a gente, para nós, né, somos ovelhas. Como que a gente vai seguir um pastor que não olha nos nossos olhos? É muito triste, né? Essa insegurança que a pessoa vive. E quantos padres que são assim, nem olham pra gente porque falta nessa pessoa, ela não olha nos olhos da outra. Falta Deus, falta segurança em Deus. Falta a vida de Deus na pessoa, falta o Espírito Santo. Porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela quer transbordar através dos olhos, né? Você quer olhar para a pessoa para poder levar para ela aquilo que você tem dentro de você. Então você olha para a pessoa. Olhar totalmente puro, divino, quer transbordar Deus para os outros, de si para o outro, e ela se encheu, quer dar para o outro. Como que ela vai dar sem olhar nos olhos, sem olhar no rosto daquela pessoa, sem falar com autoridade, sem falar, né, com a pessoa, olhando nos olhos, realmente? Sem aquela pessoa poder dizer, meu irmão, você é especial para Deus, você merece receber o melhor de Deus. É muito importante olhar nos olhos, é muito sério. Demonstra, assim, que você tá cheia de Deus, né? Você olhar com a cabeça erguida, olhar para a pessoa. Demonstra segurança do que você está falando. Você está falando de Deus, você está falando com a cabeça baixa ali, nem está olhando. Não passa segurança. É muito sério. Coisa muito importante. Então, quando a pessoa não olha nos olhos, é muito sério. A gente mostra que não quer nada com a pessoa, né? Você não está muito importando com a pessoa, você nem olha para ela. A gente mostra que a gente não quer nenhum nada com você, com a pessoa, a gente não quer que aquela pessoa participe da nossa vida, não tem significado. É um estranho, né? Então, se é o seu pastor, meu Deus, Jesus olhava nos olhos das pessoas. Porque todos são ovelhas dele. Se você não olha, é que você não está importando muito. Então, o nosso pastor não olhar para a gente é muito estranho.
isso que ele... Você pode julgar mal às vezes, é isso que ele pensa, que você vai julgar, que ele está dando em cima de você, né? Se ele olhar nos olhos, que o padre pode ser que não olhe porque ele não quer que você pense isso dele, né? Mas isso não existe, gente. Né? Não existe isso, ele não tem que pensar isso, né? Quem é uma pessoa cheia de Deus, ela sabe muito bem se ela é cheia de Deus, ela vai transbordar somente Deus, ela não vai transbordar outra coisa. Se ela é cheia de Deus, ela vai transbordar Deus, nem vai ficar se preocupando com isso, ela sabe se virar. Ela não vai conseguir pensar essas coisas, não vai nem passar isso na cabeça dela. Mas quando a pessoa não tem Deus, aí fica com essas neuras na cabeça, né? Fica com essas coisas, esses mimimi na cabeça, fica fechado. Então a gente tem que rezar muito por eles, para que eles possam ser diferenciados. Busquem novamente viver essa vida com Deus, essa vida espiritual. Vivam na vontade divina e levem isso e transmitam essa vida divina. Sejam cheios dessa vida divina e transmitam a vida divina, a santidade divina, que eles possam mergulhar profundamente nesse conhecimento divino, que eles tenham essa oportunidade que Deus está convidando, que nós rezamos, pedimos para que Deus possa transformar nossa religião, principalmente, que é o ponto onde a gente mais tem que orar pela nossa igreja, pelos nossos sacerdotes, por essa realidade. Então a gente pede para Deus que todos mergulhem, todos os sacerdotes mergulhem nesse conhecimento do livro do céu, possuam essa vida divina e levem, transmitam essa vida divina para todas as almas. Eles que têm o contato direto assim com as almas, a gente está ali em cima deles, ouvindo o que eles falam. Então, se eles têm a palavra criativa, meu Deus, quanta coisa eles vão fazer, meu Deus. Hoje eu fui na missa, depois que eu ouvi esse vídeo de Jesus, né? Aí eu falei, tá, Senhor, eu quero sim esse amor pelos sacerdotes. Quero viver isso de forma consciente, né? Esse amor por eles, sabendo que todos estão no meu coração. Eu faço tudo em nome deles, em nome de todos. E aí eu fui à missa, hoje eu fui numa missa que era de envio dos catequistas, e era uma missa com o bispo. E eu fiquei olhando aquela catedral tão cheia, mas tão cheia, mas tão cheia, lotada, gente em pé para todo lado, o povo lá ouvindo ele com o microfone na mão, falando, proclamando a palavra de Deus. E as pessoas ali ouvindo, e eu, gente, Jesus, ele que tem um microfone na mão. O povo vai ouvir ele, vai ouvir o sacerdote. O povo sai de casa para ir ouvir o sacerdote. Então, meu Deus, se ele tem a palavra divina, se ele tem a sua palavra criativa, se ele vive na vontade divina, meu Deus, que incrível, quanta vida divina ele vai transmitir. É isso que a gente pede, é isso que eu te peço, Pai, que eles tenham essa vida divina, que eles encontrem o livro do céu, esse conhecimento. E ali o povo, é para eles que o povo vai buscar. A gente fala, mas assim, ai meu Deus, como que é? A gente fala, eu tô dizendo assim, que o povo vai, todo dia sai de casa para ouvir eles. Então, eles que têm ali a oportunidade de falar para todos, eles que estão com o microfone literalmente na mão, e o povo está ouvindo todo dia, todo domingo. Os padres, então, que eles sejam esse canal para levar essa palavra da vontade divina e transmitam essa vida divina. O povo está ali. Então é isso. Nossa religião, transformar a igreja, principalmente, que é o ponto onde a gente tem que orar pela nossa igreja, pelos nossos sacerdotes, por essa realidade. Então ele está falando que esta é a causa de que o homem vive como besta, porque perdeu a religião. Nestes mais tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu tanto que me oprime o coração ao vê-lo, mas o sangue fará reviver esta santa religião, que este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, vai regar o resto das pessoas que vivem como selvagens
e civilizá-los. Lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade que o sangue se derrame, que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Então Jesus ele vai permitir toda essa realidade do sangue, da purificação, que é a guerra. Guerra não tem o que fazer, guerra, violência mesmo, de todos os tipos, guerras, conflitos, que Jesus está falando aqui. Pode ser conflito ideológico, conflito de você corrigir, de denunciar, de fazer tudo isso que está fazendo, que está acontecendo, essas confusões. Não é sangue mesmo, né? Quando Jesus fala de sangue, é todo tipo de coisa, né? Toda confusão de ideologia, não é só sangue de guerra também, é guerras, todo tipo. Até o padre Oliveira teve uma visão da igreja com sangue derramado. É a cisão, separação, brigas, tudo isso são as guerras dentro da própria igreja. Tem tradicionalistas, sede vacantista, teologia de libertação, essa confusão, essa guerra na igreja. Pessoas contra o Papa, muita confusão dentro da própria igreja, a cisão dentro da própria igreja, divisão dentro da própria igreja. Precisa acontecer para poder purificar a igreja. Precisa acontecer tudo isso, né? Então as pessoas podem até ficar questionando, mas a gente não devia estar falando sobre isso, falando tudo isso, essas coisas, porque a gente vai se queimar com os sacerdotes. A gente não pode ficar falando essas coisas dos sacerdotes, que vai se queimar com eles, que a gente não pode se esquivar, que, assim, que se a gente não pode se esquivar da verdade, não pode deixar de mostrar o que Jesus está mostrando, não pode deixar de falar o que Jesus está falando. Mas você tem esse negócio, você não... Você não pode deixar de falar. A gente é um nada. Então a gente é um nada, então o padre não tem que se preocupar com o que eu falo. Eu não sou nada, né? A gente não tem que se preocupar, o padre não tem que se incomodar, porque a gente é um nada, não somos conhecidos, né? Tem pouquíssimas pessoas ouvindo aqui. Então a gente não vai fazer nada na vida deles, nem cosquinha na vida deles, não vai mudar nada. Então deixa que Deus mude, é Deus que vai fazer. A gente só fala o que Deus quer falar, a gente só deixa Deus desabafar. É Deus que vai mudar, é Deus que vai tocar o coração deles, é a graça de Deus que vai tocar poderosamente o coração deles. É Deus que vai lá, é Deus que vai fazer o orvalho benéfico, é o Espírito Santo que vai convencer. A gente só faz a nossa parte, que é não deixar de falar, de passar para frente o pensamento que Jesus colocou no coração. É só falar o que Jesus falou, entender o que Jesus falou, receber o que Jesus falou, mas a parte de mudar o padre, de falar com o padre, é Deus que vai falar, é Deus. Jesus colocou no coração. Não é fácil estar aqui falando tudo isso, né? Muito difícil. A gente tem mais o que fazer, a gente não ganha nada com isso, né? De ficar falando. A gente fica apreensivo, pensando que vai prejudicar, né, nossa missão, mas aí fazer o quê? Não adianta eu calar a boca de Jesus. Ele vem e traz isso É Jesus que fala, é Jesus que traz pra gente os textos, a palavra pra gente falar, que mostra a realidade pra gente, que mostra tudo na nossa mente, que mostra as notícias, que mostra tudo. Não tem maldade no nosso coração, a gente não fica procurando essas coisas. Ele manda confirmações de pessoas dando relatos que chegam, né? Deus é que mostra, chega no nosso celular as coisas, a gente só fala o que Deus mostrou. Traz tudo pra gente conversar sobre esse assunto, né? Sobre isso. Então, é Jesus que provoca a falar. Às vezes a Luísa estava falando de outras coisas, da privação, e Jesus vinha falar com ela da igreja. E ele ia desabafar. Às vezes ele continuava o assunto que ela estava falando, ou então ele trazia uma coisa na mente dela, mostrava alguma coisa. E não tinha nada a ver com o que ela começou a falar no trecho. Sempre quem provocou as conversas era a Luísa, e muitas vezes, do que ele disse, a Luísa chorou muitas vezes do que Jesus estava falando. Disse que eram amarguras muito graves, também ficava falando coisas dos padres para a Luísa, coisas terríveis, piores do que isso que ele está falando. Falando do veneno do interesse, que a gente
nem quer tocar nesse assunto. Fala muito dessa situação da igreja, do interesse, do interesse dos pais com a família, com o mundo, muita coisa difícil, né? Tem muita coisa por trás, muita coisa. Jesus mostra na mente da gente, ele mostra numa forma de comunicação intelectual, ele traz na mente toda a visão que ele tem do que está acontecendo na igreja. E alguém tem que falar, né? A gente tem que falar. Quando ele mostra, e a gente está aqui falando, meditando, pegando essa transcrição e lendo, né? E meditando, e Jesus mostra mais coisa. E a gente tem que falar, não deixar de falar. Não, a gente não quer aparecer, não quer ser considerado, né? Só quer desabafar, mostrar o que Jesus está mostrando. O que a gente vive é voltar à ordem primordial da criação. Não é uma coisa extraordinária. Todos nós somos chamados a viver isso. A viver a ordem primordial da criação, a viver a santidade divina. Isso é para todos. Todos foram criados para viver na vontade divina. O que a gente está fazendo, o que a gente faz é só mais do que a nossa obrigação, né? Voltar à ordem primordial da criação. Isso é para todos. É o básico de todos os seres humanos ter que voltar à ordem primordial da criação. E quando você chega nesse patamar, você fala, Deus usa a sua boca, você se torna obrante falante, uma alma que vive na vontade divina, que tem posse. Quando Deus vê que a pessoa tem, quando Deus posse dessa alma, ele vai usar a boca dela e vai começar a falar. O que ele vai falar? Do plano dele, ele vai falar do que Deus quer fazer. O que ele quer fazer, e para ele fazer, ele precisa destruir primeiro, ele precisa abater aquilo que está errado. Então, Deus tem uma alma que, quando a gente vive na vontade divina, tudo é de Deus, a nossa boca é de Deus, ele fala o que ele quiser. Então, ele pega a nossa boca e fala. E ele fala do que ele quer fazer, o plano dele para a igreja, por exemplo, o que ele quer dos sacerdotes, ele fala. Mas para poder fazer o que ele quer, ele precisa primeiro destruir, abater aquilo que está errado, a realidade que está. Precisa purificar, e a gente precisa falar, mostrar aquilo que está errado. Ele tem que podar primeiro. Ele tem que purificar. Como que ele vai purificar as coisas se as pessoas não souberem o que ele quer purificar? Então, tem que ter alguém que mostre a realidade, que seja a boca de Deus, o pensamento de Deus, para mostrar o que está acontecendo, para mostrar que ele não está satisfeito, que ele não está satisfeito com esse tipo de santidade, que é só obras, e não tem o sobrenatural, que ele quer qualidade, ele quer almas puras, santas, ele quer santos, ele não quer só a igreja lotada, e tá lindo, tá satisfeito, mas e a santidade? Então tem que ter alguém que mostre isso, que mostre a vontade dele, que fale da vontade dele. Tem que ser essa pessoa falante, tem que deixar a voz dela solta para Deus entrar e falar. E ele fala, ele pode dominar em você. Então a gente fala porque eu falo, eu tenho posse, eu quero ter posse da vontade divina, eu quero ser fundida com a vontade divina. Então a gente está aqui buscando viver na vontade divina, tendo posse da vontade divina. Então você tem que deixar Deus falar. Se ele quer falar, então você fala. Você quer estar fundido com a vontade dele, ele quer falar. Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Mas para a vontade dele ser conhecida, para esse reino acontecer em todas as criaturas, ele fala desse plano dele, né? Nossa, aí você vai ficar só falando do plano dele, mas e a realidade que está acontecendo agora? Ele quer mostrar. Então, a gente vive aqui é desse jeito, tem que falar. Jesus quer que a gente... Jesus quer falar e a gente fala. Então, aí assim, a gente vê que eu falo, a gente quer ser fundido com a vontade divina, buscando viver essa vida, dedicando para isso, né? Então,
a gente tem que, quando a gente fala, Jesus quer falar, Jesus quer que a vontade dele seja conhecida. A gente tem que viver isso realmente, colocar isso em prática, né? Não é só ficar, Jesus fala no livro do céu que a vontade dele, que ele quer que a vontade dele seja conhecida, mas a gente não fala. Então, que viver a vontade divina é isso, né? Tipo assim, você está se enganando todo mundo. Porque o que mais Jesus fala no livro do céu, eu quero que a minha vontade seja conhecida. E aí ninguém faz a vontade dele ser conhecida. Então, o que esse povo que está lendo esse livro está fazendo? Que não está seguindo o que Jesus está falando, entendeu? Tipo assim, esse povo lê esse livro, mas ninguém fala. E o que Jesus está falando está passando batido? Eles não prestam atenção? Então, é uma enganação, né? Você lê, mas você não coloca em prática. Seria só uma teoria, não tem nada de concreto. Aí, quando ele quer conversar, e se a gente não fecha a boca, não quer falar, ele quer falar um assunto, mas esse assunto é muito difícil, Jesus, então não vou falar. Isso não. Então, só vamos falar do ópio, da vontade divina, de se abandonar da vontade divina, da criação, do sol, da lua, e falar que tudo é lindo, eu te amo, só isso. Mas se eu vier falar de coisa de igreja, de padre, eu não quero não. Então, é só uma enganação, né? Se for coisa que traz perturbação, você não quer falar, né? Você fica preocupada, então você não está sendo instrumento de Deus. E não sei como que a gente não... Como que a gente não é instrumento de Deus? Quando a gente fala a verdade, a gente é instrumento de Deus. Quando a gente fala da realidade, está acontecendo. Esclarece muitas coisas. Você começa a entender muitas coisas quando se fala a verdade. Começa a ligar os pontos. Então, por isso que é assim. Então, o que você está falando, por isso que assim, na hora eu vou falar, olha nos meus olhos, também é verdade. A gente vê que eles só fazem obras, uma atrás da outra. É só isso, cada vez mais obras. E é só querer entregar. É verdade, não é mentira que você está falando. Realmente. Tá. Entendi. Aí, gente, assim, pra gente ler a transcrição, fazer uma meditação da transcrição, você tem que ter ouvido a primeira aula, porque senão você não entende, não dá para entender. Então, assim, eu lembro dessa parte aqui, que é muito importante falar do que está acontecendo na realidade, falar disso, porque aí a gente ouve a Aline contando lá que ela foi na paróquia, o padre nem olhou nos olhos dela e tudo, e a gente vê ela falando e fala, nossa, é verdade, realmente, eu também percebi isso, é isso mesmo, também percebi, realmente esse ativismo todo, né, uma coisa assim que só importa isso, entregar o fruto, e ninguém vai poder falar mal deles, porque eles estão entregando, estão fazendo, estão construindo igreja, estão sustentando, está tendo missa. Ninguém pode falar nada, as pessoas vão procurar missa e tem missa. O que mais que elas podem querer? Né? Importante é isso. Eles vão falar que está faltando vocações, que precisa de mais sacerdote, que é para as pessoas mandar os seus filhos para ser coroinha, que dos coroinhas surgem sacerdotes. E as igrejas voltam, sempre tem mais vocações, não importa como vai ser as vocações, importa a quantidade, não importa que serão outros padres que ficarão lá tomando lugar e fazendo obras, né? E que a felicidade, a igreja, a família tem um padre, né? Importa isso, tem uma autoridade, aquela pessoa autoridade, é um padre, né? Com P maiúsculo, uma coisa maravilhosa, né? Tem esse status, né? De ter um sacerdote. Então, sacrifício, uma vida doada demais. É muito simples a gente ver, mas o sentido por trás disso, quem criou essa vocação? Quem é o sacerdote por excelência? Como que ele foi sacerdote? O que ele se preocupava, né? Com que realmente o verdadeiro sacerdote, Jesus, se preocupava? Que ele queria fazer? Qual o sentido de tudo aquilo? Ele pede para que o sacerdote faça, como que funciona tudo isso. Então tem uma coisa por trás, tem algo muito forte, uma mensagem por trás, que precisa ser muito bem entendida. A missão do sacerdote precisa ser muito bem entendida. Será que essas coisas são consideradas? Muito pouco. A gente tem que entender, mas
Quem pode dizer, a Luísa continuou, quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passa em silêncio. Então, o rasgo cruel que ela está falando, o rasgo cruel que está escrito nesse trecho, então, tudo que foi falado aqui é esse rasgo cruel. Tudo que foi falado aqui nesse trecho, hein? Só foi assim, destrinchar o que a Luísa estava vendo. Ela via e ela falava assim em poucas palavras. Eu vejo isso, uma situação triste e tudo. E o que foi feito aqui nessa aula? Foi simplesmente pegar uma lupa e colocar nisso que a Luísa estava vendo. E falar mais detalhes do que a Luísa estava vendo. E a gente vê agora no nosso tempo. Então, é isso que Jesus fez nessa aula, nessa parte aqui. Pegar e mostrar com exemplos isso que a Luísa está falando. Desses tristes tempos do homem que perdeu a religião. Dúvida, para ficar bem claro assim. Não estou falando nada que não esteja no trecho. Esse rasgo cruel que farão nos tempos vindouros. Esses tempos vindouros é o nosso tempo. Não tenho dúvida disso. A gente está vendo esses tempos vindouros. Esses tempos vindouros chegou e agora é um presente. Não tem dúvida que é o nosso tempo. Essas confusões estão acontecendo. Aí ela falou, passa em silêncio porque não recordo bem, não vejo tão claro. Se o Senhor quer que eu diga, dá-me a mais claridade. Então, tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, agora termino. Então, é isso. É esse exemplo, é essa claridade sobre o que a Luísa falou. Esse tempo vindouro, a gente está vivendo ele agora e está descrevendo o que Deus nos mostra. É isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.